Olá, eu sou Emanuel Carvalho, sou pastor da New Hope Brazilian Baptist Church e nós estamos no nosso programa New Hope. Seja muito bem-vindo. Nós estamos na nossa série de conversas, diálogos sobre ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre um remédio contra a ansiedade chamado alegria. Quero ler contigo, antes de tudo, um texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Este texto está dentro da seção onde Paulo está tratando o tema ansiedade. E aqui ele apresenta o primeiro remédio contra a ansiedade, a alegria. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Bom, a gente precisa primeiro entender um pouco melhor o que significa este convite à alegria que Paulo nos faz. Lembrando que Paulo era aquele que tinha todo motivo para viver ansioso e que estava escrevendo essas palavras dentro de uma prisão. E ele está falando: ei, alegrem-se, alegrem-se. A pergunta é: que tipo de alegria Paulo está falando? Que tipo de alegria ele está se referindo? Bom, primeiro, é importante destacar que ele não está falando aqui de uma alegria da ordem do hedonismo. Não é um convite, saia correndo em busca do prazer, aquilo que te dá prazer, vá, viva. Aí está a cura da sua ansiedade. Não é um convite ao hedonismo, a uma vida pautada no prazer. Também não é uma busca pela alegria em qualquer lugar, a qualquer preço. E também é importante destacar que não é a alegria do sentimento, do simplesmente sentir-se alegre. Porque veja, ele está aqui de novo dando uma ordem, é um imperativo. E quanto a sentimentos, não dá para gerarmos imperativos. Se você está em um lugar e este lugar está com a temperatura baixa, nós vamos sentir frio, você vai sentir frio. E não tem como ordenar, sinta calor. Por quê? Porque sentimento não se ordena, simplesmente sente-se. Nós somos passivos na relação com o sentimento. Mas veja, aqui ele está falando de uma alegria que não é uma alegria de sentimento. E também não é um convite ao negacionismo, do tipo, olhe para a sua volta e negue todos os problemas, todas as dificuldades e viva como se nada disso existisse. Não é um convite ao hedonismo, não é um convite a uma alegria inconsequente, a uma vida de buscar prazer de uma maneira inconsequente, não é alegria de sentimento e também não é negacionismo. Ora, se não é nada disso, o que é então a alegria que Paulo está nos falando? Bom, a palavra que Paulo usa aqui para alegria, o seu significado no grego, a sua tradução também pode ser satisfação. A ideia que Paulo está tentando transmitir para nós aqui é: busque a satisfação da sua vida em Deus. Ah, essa palavra, a raiz dela no grego é charis, de onde vem a nossa palavra carismático, mas é também de onde vem a nossa palavra dom, presente. O que Paulo está dizendo para nós é que a graça da nossa vida, que a satisfação da nossa vida seja Deus. Alegrem-se no Senhor. Que a satisfação, que o sentido de viver, que a graça, que o maior presente da sua vida seja Deus. É como se ele estivesse dizendo que a satisfação e a graça da sua vida seja a comunhão com o Senhor, que a satisfação e a graça da sua vida seja a palavra do Senhor, o louvor ao Senhor, o servir ao Senhor, o conversar com o Senhor. Quando nós buscamos no Senhor a nossa alegria, a nossa ansiedade vai diminuindo gradativamente. Quanto mais próximos estamos de Deus, menor é a nossa ansiedade. Quanto mais cheios estamos de Deus, mais vazios de ansiedade nós nos tornamos. E é exatamente isso que Paulo está falando. Busque em Deus a sua satisfação, a sua alegria, o seu prazer. É em Deus que você vai se encher da verdadeira alegria e se esvaziar da ansiedade. Deixe-me trazer um outro texto. Este texto está no Salmo capítulo 1, verso de 1 a 4. É um salmo muito conhecido. E este salmo apresenta para nós, de uma maneira muito didática, como buscar em Deus a nossa alegria, usando a imagem de uma árvore. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes.
dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Aqui ele apresenta duas figuras, duas imagens. Temos uma árvore plantada junto ao ribeiro e temos uma palha. A diferença de um para o outro, diante das circunstâncias externas, é que um é inabalável diante das circunstâncias. Mesmo vindo seca, mesmo vindo vento, inverno, verão, por ser uma árvore cujas raízes estão à beira do ribeiro, ela produz fruto, ela continua com vida, independente das circunstâncias à volta. A outra imagem, a outra figura é uma folha, que diante da menor variação externa, um simples vento é levado de um lado para o outro. Aqui nós podemos ter de uma maneira bem clara e ilustrativa como vivenciar uma realidade em que as circunstâncias, aquilo que está à nossa volta, não nos abala. É quando nós colocamos as nossas raízes em Deus e dali extraímos a nossa alegria, e dali extraímos o remédio contra a nossa ansiedade. Veja, a nossa paz, respondendo à pergunta como viver em paz em meio ao caos, este é o subtítulo da nossa série de conversas aqui, como viver em paz em meio ao caos. Respondendo essa pergunta, a nossa paz não se baseia nas circunstâncias, mas sim em uma pessoa. A nossa paz tem um nome, Jesus. É isso, é raiz fincada à beira do ribeiro e ali a gente produz fruto. Veja, quando nós estamos enfrentando um quadro de ansiedade, ah, uma das realidades que acontece muito na nossa mente, a ansiedade que também é chamada também por alguns como síndrome do pensamento acelerado, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, uma das formas de entender a ansiedade é mente dividida, essa é a palavra no grego, onde uma parte da mente está aqui no presente, mas a outra está se preocupando com as coisas do futuro. Quando nós encaramos esta realidade, uma das sentenças que se configura muito na nossa mente é a sentença "e se?". E se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E se aquela pessoa falar isso para mim? E se as coisas se desenrolarem desse jeito? E estes inúmeros "e se's" que a gente vai colocando na nossa mente vai gerando em nós a ansiedade. Mas quando nós temos as nossas raízes fincadas em Deus e vamos ali extrair dele a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa comunhão, a nossa força, nós trocamos o "e se" pelo "ainda que". E aqui quero ler o último texto dessa nossa conversa. É o texto que está em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 19. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da corça e me faz andar altaneiramente. O texto começa com um ainda que, no meio temos um todavia. Veja, o que o texto nos apresenta aqui é frente aos inúmeros e se, e se não tiver fruto, e se não tiver animais, e se não tiver, e se faltar, o texto vai apresentar um ainda que. Ainda que tudo isso aconteça, eu me alegro no Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza. Minha fortaleza, eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Veja, este texto está nos ensinando sobre esta realidade de como viver em paz em meio ao caos. A ansiedade começou a tomar conta do seu coração, começou a lhe faltar ar. Corra para o Senhor, sabe? Busque nele ali a alegria que você precisa para viver, sabe? No seu tempo com Deus. E não é simplesmente chegar a Deus para resolver este problema, não, é chegar em Deus para desfrutar da presença dele. Comece a servir a Deus. Porque muitas vezes, quando a gente vai servir a Deus, a gente se depara com realidades de pessoas que estão enfrentando dificuldades, problemas, dores muito maiores do que a nossa. E neste servir a Deus, nós encontramos a força para enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades.
Encontre a sua alegria no louvar a Deus, no cantar louvores, e você vai ver que gradativamente você vai se tornando mais forte. Estes homens e mulheres que são apresentados na palavra de Deus, eles não são super-heróis, mas eles têm um Deus todo-poderoso. Essa é a grande diferença. E eles souberam, ao longo de sua vida e ao longo de sua jornada, desfrutar da presença de Deus. O meu conselho para você é: se você está enfrentando ansiedade, busque a sua alegria em Deus, a sua satisfação em Deus. Mas se você não está enfrentando ansiedade, busque a sua alegria, a sua satisfação em Deus. Não vá a Deus como apenas o seu último recurso, mas que Ele, a sua comunhão com Ele, seja a base da sua vida, porque assim estaremos prontos para enfrentar qualquer que seja a dificuldade, o problema que tivermos de enfrentar. A minha palavra para você hoje é: alegre-se no Senhor. Outra vez eu te digo, alegre-se. Alegre-se sempre no Senhor. Muitas vezes relacionamos Deus como uma pessoa irada, brava, que está no céu, pronto a nos castigar e nos vigiando a todo tempo para, se pisarmos fora da linha, nos penalizar. Mas é fato, existe sim a correção de Deus, existe sim a justiça de Deus, mas não podemos nos esquecer que o nosso Deus é amor, não podemos esquecer que o nosso Deus é Pai, não podemos esquecer que Deus se relaciona com a sua igreja trazendo termos como eu sou o noivo e vocês são a noiva, falando dessa relação de intimidade, falando dessa relação de amor. E é isso, muitas vezes nós estamos sofrendo, muitas vezes nós estamos angustiados, porque nós estamos enfrentando tudo isso sozinhos. E o remédio para curar essa ansiedade é a alegria no Senhor. Se alegre nos louvores, se alegre na oração, se alegre no ouvir a voz de Deus, se alegre no servir a Deus. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se. Deus os abençoe.